Oi, meus queridos irmãos, é com muita alegria que eu venho hoje, mais uma vez, trazer um pouquinho da Palavra de Deus para nós estudarmos aqui no Café da Comunhão. Nós queremos agradecer primeiramente a Deus por estar aqui conosco. Queremos agradecer ao pastor Sérgio Passos, que é o pastor da nossa igreja, pela confiança de nos deixar dar o estudo. E queremos também agradecer a Sirene, que ela é a responsável pela oração e ela nos tem confiado esses momentos tão deliciosos para o meu coração de mandarmos, estudarmos, nos envolvermos um pouco com a palavra de Deus. O estudo de hoje ele está em Hebreus 11, de 1 a 40. Normalmente eu leio todo o texto, porque eu gosto muito de conversar por versículos, mas nós sabemos que são 40 versículos, então eu não vou ler, mas eu vou aconselhar a quem quiser ler, para ler. E se você não tiver uma Bíblia, estiver nos assistindo pela internet, que abaixe um áudio, um app, que se diz, um aplicativo, e leia, porque esse capítulo é uma retrospectiva de toda a história do povo judeu, Então é um capítulo muito bonito da Bíblia, porque mostra que aqueles grandes homens que foram usados por Deus eram exatamente como eu, como você, com defeitos e com qualidades. A única diferença é que eles colocavam a fé em Deus, eles colocavam a fé deles em ação. E Deus com isso se agradava e escrevia a linda história do povo de Israel. Quem escreveu a nossa lição de hoje é Jaqueline Teixeira. E o título que ela deu na lição é Cremos no que não vemos. Parece coisa de maluco, né? Crê no que não vê. Mas você lembra de Tomé? Quando Jesus esteve a primeira vez com Tomé, quando os discípulos contaram para ele que Jesus tinha ressuscitado, e ele falou, eu só vou acreditar se eu ver os furos nas mãos, nos pés, só acredito vendo. E quando Jesus encontrou com ele a primeira vez, Jesus falou para ele, aqui Tomé, os buracos dos pregos nas mãos, nos pés. E Jesus nos abençoou, porque ele disse, benditos sejam aqueles que não viram e creram. Então, eu sou bendita. Se você crê, você é bendito, porque nós não vimos as chagas de Jesus, mas nós cremos que ele veio, morreu, ressuscitou, voltou para o céu e vem nos buscar. Está chegando a hora, vamos esperar compromissados com a palavra de Deus, buscando cada dia mais estarmos disponíveis ao Senhor para ser usado por Ele nessa terra. Precisamos falar dele aqui. Bem, nosso devocional é um único versículo. A Jaqueline ela escolheu o versículo número 1 de Hebreus 11, que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Essa é o texto que ela deixou. E ela começa falando sobre um filme, até o ator que faz o filme, ele é evangélico também, que é o Denzel Washington. Ele diz assim, o texto diz assim, há um diálogo peculiar entre Eli e Solara no filme O Livro de Eli. Eli diz, andamos pela fé, não pela visão. Solara responde, e o que isso significa? E Eli dá essa explicação maravilhosa nessa frase. Isso quer dizer que você tem certeza das coisas, mesmo não sabendo nada. Certeza, mesmo não sabendo nada. Essa é uma conversa que todo cristão deveria compreender.
cremos que não vemos, cremos no que não vemos, porque sabemos o Deus que nós servimos. Olha que coisa linda. Nós cremos porque nós sabemos que o Deus que nós servimos é o Deus sobre todos os deuses desse mundo. É o único e verdadeiro Deus. É aquele que reina, reinou e reinará eternamente. É o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que salva, é o Deus que liberta, o Deus que perdoa, o Deus que corrige, que enviou seu Filho primeiro como Salvador. Mas Jesus, quando voltar, será para julgar as nações e cada um de nós. Nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, estamos salvos. Esse é a nossa grande esperança. Essa é a nossa fé. Olhando dando uma pincelada no que é fé, nós vemos que o termo fé, só nesse capítulo 11 de Hebreus, ele mais ou menos fala umas 24 vezes sobre a palavra fé, usa a palavra fé. E principalmente a fé, ela é sempre focalizada na fidelidade. Para que haja fé, tem que haver fidelidade. Porque se você não crer na fidelidade, como é que você vai crer na pessoa? Como é que você vai esperar algo? Não é isso? Bem, em grego, eu lendo em português diz pix, mas eu não sei falar grego. Grego, a palavra fé quer dizer certeza e convicção. É a tradução grega para a palavra fé, certeza e convicção. Vamos guardando as coisas que eu vou falando, porque mais tarde nós vamos voltar nelas, tá? Fé é a forma nominal do verbo crer, porque só tem fé aquele que crê. Fé, portanto, significa confiança naquilo que Deus prometeu. O exercício da fé resulta em uma vida de fidelidade e perseverança. Olha, em pequenas palavras, a grandeza da palavra fé e a profundidade dessa palavra na nossa vida só vai ser desenvolvida através do nosso compromisso com Deus, com o nosso caminhar com Deus, com a nossa dedicação ao Senhor. Porque quanto mais nós vivemos a palavra de Deus, nós lemos a Bíblia, nós buscamos nos corrigir, porque todos somos pecadores, somos lavados e remidos, mas somos pecadores, né? E quanto mais a gente procura viver o que está escrito aqui, não é só ouvir não, vamos dizer, porque quando a gente ouve, a gente aprende, né? Não é só escutar. Tem muita gente que escuta um monte de pregação, vai na igreja, escuta o pastor falar, vai na escola dominical, escuta o professor falar, mas o mais importante é ouvir, porque quando a gente para prestar atenção no que a gente está ouvindo, principalmente as coisas que vêm de Deus, elas vão direto ao nosso coração, elas vão direto ao nosso âmago. E através dali, através do toque do Espírito Santo, ele faz com que nós venhamos nos analisar. E é nessa análise da palavra de Deus, com o nosso eu, com os nossos atos, com as coisas que nós praticamos,
é que vem a certeza, é que vem a fé, o exercício da fé, a vida de fidelidade, a vida de perseverança. Por quê? Todos passamos por lutas, todos passamos por sofrimento, mas a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Bem, continuando, nós vamos ver que caminhar em fé não é achar que Deus fará o que nós queremos, mas confiar nas promessas, no agir e no cuidado do Senhor. Porque tem muita gente, eu também já fui assim, às vezes eu até dando uma escorregada, mas na mesma hora o Espírito Santo vem, dá aquela puxadinha de orelha. Ô, Tereza, como é que é? Né? Não é assim. Quando nós oramos, normalmente a gente está tão apertado na situação que a gente quer assim, mandar um telegrama para o céu: Senhor, eu preciso disso. E na mesma hora o Senhor despachar. E não é bem assim que as coisas caminham. Deus pode responder de 3 maneiras. Ele vai responder. Que Deus não nos deixa sem resposta. Só que ele pode responder sim, imediatamente. Pode responder não. E ele pode falar: Tereza, espera. Espera a sua fé, a sua oração ser atendida. E nessa espera tem uma coisa mais importante ainda, que a gente às vezes faz com que a nossa fé, a gente dê assim uma fraquejada na nossa fé. A gente esquece que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então, que nós possamos tomar posse de que, por mais que as respostas das nossas orações estejam demorando, por mais que a gente não esteja vendo nada acontecendo, por mais que a gente esteja passando por luta, tribulação, por mais que a gente esteja passando por momentos difíceis, nós temos que estar sempre orando, confiando, né? Que nós cremos no que não vemos, porque sabemos o Deus a quem servimos. Então, aguardar a resposta de Deus é uma prova de fé. Quando às vezes ela vai, igual uma velhinha, né? Aí às vezes ela vai, a velhinha, a gente... Não, vamos fortalecer, Deus pode tudo, Deus faz, eu sei que Deus tem o melhor para mim, Deus, Ele vai fazer o que estiver melhor no coração dele. Eu tenho uma mania de falar assim, às vezes as pessoas perguntam, Tereza, você, por exemplo, eu tenho minha filha, né, aí que mora nos Estados Unidos, aí eu fico assim, o pessoal fica, mas você nunca foi lá? Aí eu falo assim, se algum dia tiver no coração de Deus, eu vou. Porque se tiver no coração de Deus, Ele vai providenciar passaporte, viagem, passagem, avião, chegada, estadia, visto, né? Mas se não for a vontade dele, o importante é eu saber que minha filha está na presença dele, que minha família está na presença dele. Que meu neto foi criado na igreja. Então, é isso que a gente tem que saber. Nós temos que saber que mesmo que demore, a gente não pode deixar a nossa fé esmorecer. Às vezes ela dá uma fraquejada, às vezes as próprias lágrimas da gente tentam apagar a nossa fé. Mas nós vamos teimar, no sentido que é uma teimosia boa, no sentido de que eu confio num Deus que pode todas as coisas, o único e verdadeiro Deus. E o que tiver no coração dele para acontecer, para fazer de melhor para mim, ele vai fazer. Porque quantas vezes, para pensar, você pediu uma coisa a Deus, Deus disse não, na hora você ficou, né? Que a gente só quer as coisas
né, boas, né? A gente só quer o que a gente quer. A gente quer que Deus nos obedeça, em vez da gente querer obedecer a Deus. E simplesmente, depois que vai passando o tempo, a gente vê que aquela seria a maior furada da nossa vida, que nós passaríamos por momentos dificílimos, que aquilo que Deus dizendo não pra gente, Ele nos livrou de uma tribulação muito grande. E na hora, por não entender os mistérios de Deus, pela pressa, por deixar nossa fé esmorecer, nós muitas vezes até nos rebelamos, nos revoltamos, reclamamos, falamos, mas a gente não sabe de nada, porque da nossa vida, quem sabe é Deus. Fé é ter a certeza de que Deus continua sendo soberano e tem o controle do universo em suas mãos. Mesmo quando não sabemos de nada, como eu acabei de falar, a fé nos fortalece, porque é Ele que sabe de tudo. Olha que eu estou repetindo, é Ele que sabe de tudo. O salmista declarou: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Esse versículo está no Salmo 23, Salmo 23, versículo 6, é a primeira parte do versículo. Se você serve a Jesus, sabe bem o que isso representa. Olha ao seu redor e você enxergará a expressão desses atributos de Deus em sua vida. É só parar para fazer uma análise, é rapidinho. Pare e pensa. Quanto Deus já fez? É igual aquele hino, né? Quantas bênçãos, quantas são recebidas das divinas mãos. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Porque uma das coisas que o inimigo quer é que a gente esqueça do que Deus já fez, para que a nossa fé seja abalada. Mas se a gente estiver sempre lembrando, sempre levando o nosso entendimento, sempre buscando os milagres que nós já vivemos, as coisas maravilhosas que Deus tem feito na nossa vida, na vida dos nossos familiares, nas pessoas que nós conhecemos, e nós ficamos tão maravilhados, isso faz com que a nossa fé seja fortalecida. É isso. Se você serve a Jesus, sabe bem o que isso representa. É só olhar ao redor. Conhecemos o Senhor e já experimentamos do seu poder em diversas situações. Quem gosta, eu dissesse assim, vamos dar testemunho. Nós íamos acabar, né? Eu mesma, Jesus, um dia não dava para contar tantas maravilhas que Deus já tem feito na minha vida. Podemos crer e caminhar com fé em qualquer circunstância. Quando a dificuldade chegar, a dúvida bater a porta e o desânimo quiser entrar em seu coração, releia o capítulo 11 de Hebreus. Use esse capítulo como, vamos dizer assim, uma injeção de vitamina de fé. Injeção de vitamina de fé. Se você passando por uma situação, você fala assim, meu Deus, que problema, isso aqui, tá demorando. Pega a Bíblia, porque quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Então leia a Bíblia, pega o capítulo 11 e você vai ler, porque ali você vai achar muitos homens e mulheres também, mas todos eles são iguais a mim, iguais a você. Tem erros e
tem acertos. Tem uns que pecaram, como se a gente pudesse botar assim nota em pecado, pecaram feio. Tem outros que fizeram uns pecadinhos menores. Mas para Deus, ó, pecado é tudo igual, hein? Pecado é pecado, tá? E mais, aqueles homens eram igual a nós. Se eles foram usados por Deus, porque eles tinham fé no Deus que eles serviam, que eles sabiam o Deus que eles serviam, eles conheciam, eles tinham intimidade com esse Deus, por que nós não vamos ser, agora também sermos usados como os heróis da fé de Hebreus? Nós também somos heróis da fé. Quando Jesus subiu ao céu, o que ele deixou para cada um de nós? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, nós somos heróis da fé, porque nós estamos num mundo pervertido, nós estamos num mundo que está de cabeça para baixo, um número que faz até com que o Senhor seja de dar dó no coração, ver para onde as pessoas estão caminhando. Muitas vezes a gente chama, a gente fala, e as pessoas não estão nem aí. O nosso coração dói. Mas nós também somos heróis, sabe por quê? Nós estamos perseverando. Lembra que eu falei que uma das palavras em grego era da tradução, né, de fé em grego, é fidelidade e perseverança? Olha só, nosso nome não está na Bíblia, mas o nosso nome está no livro da vida. Quando Jesus abrir aquele livro, ele chamará o nosso nome. Para terminar, você serve ao mesmo Deus que todos esses homens, com as suas falhas e com as suas qualidades. Encha-se de coragem para seguir em frente, sabendo quem o guarda e o conduz. Fé, a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Ai, vamos perseverar, vamos lutar, vamos fazer o que Deus mandou que nós fizéssemos. Porque Ele não deixa de fazer por nós o que Ele prometeu que faria. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparados para aqueles que o amam. Sem fé é impossível ver o Senhor. Vamos pedir ao Espírito Santo que fortaleça a nossa fé. Vamos orar pedindo a Deus mais fé. Embora Jesus tenha dito que mesmo que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor sementinha que tem. O que fala ali? Que nós, com uma fé desse tamanho, conseguiríamos transpor montes. Não é tirar um monte daqui e botar aqui, figuradamente. É transpor os problemas, as situações que nós vivenciamos nessa vida. O Senhor faz com que seja retirado. O Senhor faz que seja transformada as situações. Não há nada que Deus não resolva. Nada. O pessoal costuma ter um ditado que diz assim, eu já estou acabando, já vou orar, que diz assim, não tem jeito não, é só a morte. Eu falo assim, até para a morte tem jeito,
Sabe por que tem jeito? Porque se nós morrermos perseverando na nossa fé em Deus, nós vamos viver eternamente no céu com Ele. Então tudo nesse mundo tem jeito, até a morte. Porque Jesus na cruz comprou a vida eterna para nós, através do sangue derramado dele. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, não pediu para Ele te lavar com aquele sangue que foi derramado naquela cruz e pedir que Ele venha te transformar, faça isso agora. Coloca a sua fé em ação, mesmo que ela seja do tamanho de um grãozinho de mostarda. Você tem fé suficiente para pedir a Deus que Ele te salve. E Jesus vai ser o Senhor e Salvador da sua vida. Oremos. Pai querido, Papaizinho amado, que palavra, a gente poderia ficar aqui falando infinitamente sobre a fé. É o que nos mantém de pé, é o que renova nossas esperanças, é o que faz todo dia levantarmos, sabendo que aquele dia o Senhor nos deu, que nós regozijemos, que nós nos alegremos naquele dia, porque a fé, a esperança, a certeza de que o Senhor está conosco, está dentro de cada um de nós. Mesmo que às vezes o inimigo tente esmorecer a nossa fé, Senhor, dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos vigor. Tenha misericórdia, Senhor, de nós e não permita que nada nesse mundo venha abalar a nossa fé. Eu te peço isso com toda a humildade do meu coração, porque eu vou ver o Senhor. E para isso, eu preciso de fé. Eu oro em nome do teu Filho Jesus, o Salvador e Senhor da minha vida. Amém.